Bem-vindo ao único canal no YouTube que tem a Bíblia comentada versículo a versículo. Seja muito bem-vindo, que bom ter você por aqui. Aproveita, querido, e vamos acompanhar essa sequência que está imperdível do estudo da Carta aos Hebreus. E o tema de hoje é o seguinte: Deus nos aceita assim como somos? Bom questionamento, né? Bastante polêmica aí nessa frase, mas não dê sua resposta ainda. Fica comigo até o final, vamos juntos para você entender melhor. Vamos lá? Antes de mais nada, né, querido? Se inscreva no canal. Está assistindo o vídeo e não está inscrito ainda? Só clicar aí, é bem rápido, fácil, não vai tomar o seu tempo nem atrapalhar o vídeo e pronto, já vai estar inscrito. Eu recomendo clicar também no sininho. Clicando no sininho, marcando a opção todas, você é notificado a cada novidade que a gente coloca no canal. Isso vai te ajudar também a te disciplinar para estar estudando a palavra. Isso é muito importante para que você consiga acompanhar e entender melhor. A gente sempre fala que nunca tire conclusões baseadas em um único versículo, embora a gente comente a Bíblia aqui versículo a versículo. É importante que você assista os vídeos anteriores, os vídeos posteriores, para você formar então a tua teologia e o teu entendimento. Nunca tire conclusão baseada num único vídeo, tá certo? Então vamos lá, o texto desse vídeo, Hebreus 9, versículo 23, dando sequência à carta aos Hebreus. Nós vamos ler agora o capítulo 9, o versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Amém? Então aqui já está dando uma dica, está falando de tais sacrifícios. Que tais sacrifícios são esses? São exatamente os sacrifícios que nós falamos nos versículos anteriores. Por isso é muito importante que você assista os vídeos anteriores para que você entenda quais são esses tais sacrifícios. Mas você já, de cara, já entende que quando ele está falando aqui, se purificassem com tais sacrifícios, está falando do sangue derramado, está falando do derramamento de sangue necessário para a remissão de pecados, que engloba tudo aquilo e todo o serviço do tabernáculo, todo o serviço sagrado do tabernáculo, embora a gente já tenha falado aqui a questão dos pães, da água, das lâmpadas, que tudo tem o seu significado, mas tudo apontava para o lugar santíssimo, que era o lugar do sacrifício para a remissão de pecados. Mas antes da gente entrar a fundo na meditação a respeito e do entendimento a respeito desse texto, eu peço algumas ajudas aí no canal. Por favor, esteja nos ajudando com o nosso canal, nosso ministério. Você pode fazer isso de várias maneiras. Uma delas é de graça, não vai custar nada para você e é rápido e fácil. É o famoso triplo C. Você vai clicar em curtir, comentar e compartilhar, e assim você está ajudando o nosso canal. Curtindo e comentando, o YouTube começa a indicar esse vídeo, entendendo que o vídeo é importante, ele mostra para mais pessoas, e compartilhando, você faz esse vídeo chegar até pessoas que jamais receberiam aquela indicação, ali, aquela recomendação do YouTube. Outra forma de também estar nos ajudando, indo aqui na descrição do vídeo, você vai aqui, abre rapidinho, aí, clica aí no mais na descrição do vídeo, você vai encontrar os primeiros links, você vai ter acesso aos nossos livros que estão aparecendo já do lado de cá. São livros que eu escrevi e que estão disponíveis aí em alguns canais, disponíveis em algumas redes aí para você estar adquirindo. No formato digital não tem frete e você já pode começar a ler. Mas também, se quiser e se preferir, você pode comprar também no formato em papel. Fica aí a sua escolha. Tá legal? Então vamos lá. Além daquilo que a gente viu, que obviamente ele está falando dos tais sacrifícios, são os sacrifícios realizados no templo e que engloba tudo aquilo relacionado ao tabernáculo, instituído ali, trazido ao mundo por meio de Moisés. Moisés foi aquele mediador por quem Deus trouxe o tabernáculo ao convívio humano. Mas aí agora a gente vai ver, e é importante a gente ver o seguinte: a primeira coisa que chama a atenção no versículo 23 é que diz que era necessário. Por que fala que era necessário? A gente já viu isso também, porque desde Gênesis capítulo 3 surgiu essa importância, porque Deus falou assim: olha, no dia em que comer desse fruto, certamente morrerá. Deus falou isso no capítulo 2 de Gênesis, versículo 17. Certamente quando comer morrerás. Ou seja, a desobediência, o pecado, a infração àquela lei gerava uma morte. Aquela morte, Deus teve misericórdia de Adão e de Eva
e ele fez um animal morrer em seu lugar. Então no capítulo 3 vai dizer que Deus cobriu Adão e Eva da sua vergonha e do medo, que onde vocês estão e tal, que eu tive medo e me escondi e tal. Por quê? Por causa do pecado. O pecado gera o medo, o pecado gera a vergonha, o pecado gera o distanciamento de Deus, o pecado gera o afastamento de Deus, o pecado nos faz achar tão pequenos e tão vitimistas que parece que Deus é ruim. Ou seja, Deus se encontrava com Adão todo dia eles conversavam, eles brincavam, Adão contava como foi o dia, Adão explicava as coisas que estava fazendo, todo dia era um prazer, era uma delícia, no jardim do Éden, jardim de delícia, estar na presença de Deus. Em função do pecado, aquele prazer, aquela alegria de estar com Deus acabou. E aí a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que os homens se cobriram de folhas, né, de vegetais, de plantas, e Deus então teve que sacrificar, ou seja, houve a morte que Deus falou lá em Gênesis 2. Então, através dessa morte, desse sacrifício, o homem se distanciou de Deus. E aí ele necessitava de um sacrifício, de uma oferta para Deus, para cada vez ele só conseguia se aproximar de Deus através daquela oferta. Por quê? Por causa do pecado. Então, o pecado distanciou o homem e o que vai aproximar o homem é a oferta, tá? Porque o homem por si só não tem condições de chegar até Deus. Então é a oferta que vai aproximar o homem de Deus e fazer com que o homem receba o perdão. Para que a gente precisa do perdão de Deus? Para a reconciliação, para que a gente volte àquele estado original de viver na presença de Deus com prazer e com a alegria. Então, a partir de Gênesis 3, o relacionamento entre Deus e o homem mudou completamente por causa do pecado que entrou no caminho, entrou nesse relacionamento, houve essa quebra, por isso a necessidade de reconciliação. Nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores, assista os vídeos aí referentes ao capítulo 9, que a gente vai lá no texto de Paulo, em que Paulo fala sobre reconciliação. Então dá uma pesquisa rápida aí no Google sobre reconciliação na Bíblia, você vai encontrar alguns textos importantes. A segunda coisa que a gente vai falar, que a gente vai voltar a falar sobre isso também no capítulo 10, a gente também já falou em outros textos e outros vídeos para trás, o autor Hebreus ele é bem didático, então ele vem rememorando, né, e trazendo mesmos assuntos, falando de formas um pouco diferentes, mas de uma forma bem didática, é quando ele fala a questão da figura das coisas que se acham nos céus. Figura das coisas que se acham nos céus está dizendo que aquilo que é perfeito, aquilo que é o ideal, ele está lá no céu. O templo, o santuário, o trono de Deus, o relacionamento, tudo que é perfeito está nos céus. É por isso que a oração que Jesus ensina é: Senhor, venha o teu reino, seja feito aqui na terra como no céu. Por quê? Porque o modelo ideal é o que está no céu. O que a gente precisa buscar, o que a gente precisa almejar, o que a gente precisa trabalhar para que aconteça na nossa vida aqui, para quando a gente entrar no céu, a gente não sinta a diferença, é buscar o modelo que está no céu. Então, se a gente traz para cá, para a terra, um modelo que há no céu, de harmonia, de intimidade, de alegria, de prazer da presença de Deus, de convívio com Deus, de conversa, de intimidade, de um relacionamento profundo e íntimo com Deus, se a gente traz isso aqui para a terra, a gente começa a viver com isso aqui na terra, a gente vai conseguir entender muito mais o modelo ideal, que é aquele que está no céu. Agora, isso jamais vai acontecer sem oferta. Não tem como isso chegar até lá sem oferta, porque a primeira oferta da história da humanidade foi feita por Deus para o homem através daquele sacrifício lá de Gênesis 3, em que Deus teve que matar um animal, uma criação sua. Não pense que isso para Deus foi um prazer. Deus não queria que tivesse o pecado. Deus fez isso com muito pesar em função do pecado. Deus fez isso e por causa disso o homem precisava desse sacrifício para aplacar a ira de Deus e exatamente entrar em comunhão. Então não tem como entrar em comunhão com Deus sem uma oferta de sangue. Sem derramamento de sangue, a gente viu isso no versículo 22, não há remissão de pecados. Sem remissão de pecados, o distanciamento, a parede que separa o homem de Deus, ela continua de pé. O que vai fazer esse muro do pecado, nesse distanciamento de Deus, ruir e fazer a gente se aproximar é a oferta, é o derramamento de sangue. A ideia de Deus, o ponto central de Deus, é trazer o céu para a terra, para que o homem consiga ter o convívio aqui na terra daquilo que ele pode experimentar no céu. Continuando o texto, diz: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Tais sacrifícios
são aqueles relacionados ao templo. E por que purificassem? O sangue era necessário por causa de Gênesis 3, a gente já falou sobre isso. O pecado separou o homem de Deus e nos faz mortos. O pecado nos faz mortos. O pecado separa o homem. Paulo fala isso em Efésios 2, versículos de 1 a 10. Então vamos dar uma lida lá para a gente poder entender melhor isso na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É óbvio que a gente já tem aí no canal o comentário a respeito da carta aos Efésios. Eu recomendo que você vá lá e assista os vídeos. Eu vou deixar ao final aqui no alto alguns links relacionados ao estudo desse trecho do capítulo 2 da carta aos Efésios, mas a gente já consegue entender nitidamente a explicação de Paulo aqui, é que sem Cristo a gente está morto. E a gente só consegue ter vida para se aproximar de Deus através de Cristo Jesus. E como que a gente faz isso? Mediante a fé. Então a gente sai da morte para a vida, a gente faz uma mudança. Paulo ele vai falar aqui nesse capítulo 2 de Efésios, a gente consegue entender os dois mundos. Num mundo a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, seguindo as inclinações da carne, a gente estava preso à carne, às satisfações da carne, e seguindo o curso desse mundo como qualquer outra pessoa, tá? Não é porque a pessoa adulterou, ou porque usa drogas, ou porque é dependente químico, que é menos ou mais pecador do que nós. Todos nós estávamos no mesmo pacote. O que nos fez sair daquele pacote foi a fé. Então a fé é aquele último suspiro que a gente ainda morto no pecado, a gente pode ter para poder fazer esse clamor para Deus. E é Deus, pela sua infinita misericórdia, que alcança o homem. E por que Paulo fala que Deus alcança o homem pela sua infinita misericórdia? Por causa de Gênesis 3. Porque ao invés de Deus matar Adão e Eva, Deus sacrifica um animal com misericórdia de Adão e Eva e cobre Adão e Eva de peles por uma morte, através de um sangue, através de uma morte. Foi o simbolismo da misericórdia de Deus, aquela morte, aquele sacrifício que Deus poupou a vida de Adão e Eva, mas o sacrifício precisou ser feito porque havia uma lei e Deus não poderia descumprir a lei, porque Deus não é infiel, Deus não é desleal, principalmente a uma promessa, a uma lei. A gente falou sobre isso no vídeo anterior, que as leis espirituais elas são seríssimas e elas não podem ser burladas. Então precisava de um sangue, precisava de um sacrifício, era necessário aquele sacrifício. E aquilo só aconteceu por causa das misericórdias de Deus. Então são as misericórdias de Deus que alcançam o homem e que aí fez Deus traçar todo o plano para que o homem voltasse àquele estado original. Então quando nós estivermos no céu, nós vamos voltar àquele estágio original de Adão e Eva, lá de Gênesis capítulo 1 e 2, em que havia pleno relacionamento, não havia separação entre matéria e espírito, não havia essa distinção. Então por que a gente pode crer que a gente vai voltar a um estado onde não vai haver mais distinção entre matéria e espírito? Porque a Bíblia diz que antes isso já acontecia. Então Deus já tem um modelo ideal e a gente vai voltar para lá. Essa purificação, ela decorre exatamente disso. Cristo é quem nos dá a vida. O sangue derramado por Ele é quem nos purifica. É através desse sangue que há a purificação. Para quê? Conforme Paulo fala lá no capítulo 2 de Efésios, que a gente acabou de ler, para que a gente faça as boas obras de Deus, para que a gente execute aquilo que Deus quer,
para que a gente viva a vida conforme o modelo que há no céu. E o modelo que há no céu não nada se parece com o que o diabo, com as coisas que esse mundo de pornografia, de lascívia, de impureza começa a colocar aqui. Então o que está no céu é completamente diferente daquilo. Então viver o que está no céu vai gerar um conflito com aquilo que se quer viver aqui na terra. Agora, quando fala sacrifícios superiores, sacrifícios a ele superiores, está falando de quê? Está comparando o sacrifício de Jesus com a antiga aliança. Está dizendo que o sacrifício de Jesus, aquilo que a gente já falou também em vídeos anteriores, ele é transcendente. O sacrifício de Jesus, ele supre as necessidades aqui da terra e ele atinge o céu. E ele supre as necessidades do céu. Então o sacrifício de Jesus Cristo, por isso o simbolismo da cruz, que ele consegue trazer uma harmonia aqui na terra para que a gente tenha um relacionamento, e aí entra aquelas questões do simbolismo do tabernáculo, dos pães, da comunhão, da bacia de bronze, da água onde nós precisávamos nos lavar, da luz do Espírito Santo que precisa nos guiar, que é através do menorá. Jesus, lá em Apocalipse, que a gente também já tem os vídeos aí no capítulo 1 de Apocalipse, fala que ele está ali entre os candeeiros e tal, todo esse simbolismo que nós já falamos na Carta aos Efésios e também nos vídeos correspondentes a Apocalipse capítulo 1, tudo isso ele vai acontecer porque exatamente é aquele simbolismo da cruz. Então há o toque horizontal dessa separação que a gente começa a fazer das coisas do mundo, se ligando a Deus através da comunhão com os irmãos, da vida aqui, mostrando para o mundo a importância de viver em Deus, e há o aspecto vertical, que é exatamente nós estávamos separados, mas através da cruz nós nos aproximamos de Deus. Não tem como chegar a Deus sem a cruz. Não tem como chegar a Deus sem arrependimento de pecados. Não tem como se aproximar de Deus sem o reconhecimento de pecados. A gente vai falar isso mais para frente na Carta aos Hebreus, que o autor vai falar. Sem santificação é impossível ver a Deus. É impossível chegar a Deus sem que você tenha essa santificação. Então, o primeiro passo que a gente dá é a fé em Cristo, é o arrependimento de pecados. A gente já falou sobre isso também aqui na Carta aos Hebreus, o arrependimento das obras mortas. É a gente abandonar as obras mortas, as obras desse mundo, para que a gente consiga chegar a Deus. Então, no nosso estado original, vivendo no pecado, a gente não tem como chegar a Deus. A gente precisa do arrependimento de pecados, que é aquele último suspiro do morto lá de Efésios 2. Lembra que a gente falou sobre isso aqui nesse mesmo vídeo? Aquele morto de Efésios 2 precisa dar um último suspiro, dizendo: eu não quero essa vida, ressuscita-me, me faz reviver, e eu quero viver para ti, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus projetos. Então esse clamor é que faz a misericórdia de Deus nos alcançar, nos separar de todos aqueles mortos, para nos juntar àqueles que estão vivos em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, que não tem como chegar a Deus, não tem como nos aproximar de Deus. E continuando, para a gente entender e a gente conseguir responder, Deus nos aceita assim como somos, querido. A resposta a gente vai dar no final desse vídeo, mas vamos tentar entender o seguinte: o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ela trazia assim, por isso que é muito importante a gente entender as leis e a gente entender essa questão do tabernáculo. A Antiga Aliança falava da propiciação, lembra? Se você não assistiu, assista os vídeos anteriores que a gente falou de propiciação, que é do favor. A propiciação é aquela ação que visa agradar a Deus ou agradar uma divindade. Para quê? Para aplacar a ira, ou seja, há uma ira da divindade sobre o pecado, porque a ira de Deus é sobre o pecado. Se a gente está no pecado, a gente está debaixo desse guarda-chuva da ira. A ira de Deus não é para o homem, é para o pecado. Nós é que entramos no guarda-chuva do pecado, estão entendendo? A ira de Deus não é para o ser humano, mas a ira de Deus é para o pecado, porque o pecado tem como consequência a morte. Então, se eu não quero ser alcançado por essa ira, se eu quero aplacar essa ira e eu quero sair, eu preciso trocar de guarda-chuva. Eu preciso sair desse guarda-chuva furado, onde é atingido a ira de Deus, ela alcança, e eu entrar no outro guarda-chuva, que é o guarda-chuva da proteção do Espírito Santo, e eu só chego lá pelo caminho de Jesus Cristo. Levítico capítulo 5
do 11 ao 13, vamos dar uma lida lá em Levítico 5, de 11 a 13. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é a oferta pelo pecado. Entregá-la ao sacerdote, o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu em algumas dessas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote como oferta de manjares. Então repare, eu fiz questão de ler exatamente esse texto, que como nós falamos nos 2 vídeos anteriores, havia uma exceção, Deus abre uma exceção com relação ao animal de acordo com as condições, com as posses de cada um. Deus entende, Deus tem misericórdia suficiente para entender que a pessoa às vezes não tem condições, que a pessoa às vezes não tem força, que a pessoa às vezes não tem uma capacidade de fazer como outras pessoas fazem. Mas a pessoa não existe aproximar-se de Deus sem oferta pelo pecado. Repare quanto em apenas 3 versículos se repete a expressão oferta pelo pecado. Toda vez que você lê num texto, principalmente em hebraico, no grego essa figura de linguagem também é muito utilizada, mas principalmente no hebraico, toda vez que você lê expressões ou palavras sendo repetidas num pequeno trecho ou numa mesma fala, isso significa que aquela frase ela tem importância, que aquela frase é a tônica do texto e que aquela frase ou aquela palavra ela tem um significado importante. Deus quer enfatizar, Deus quer dar àquela frase a importância maior. Então essa frase, oferta pelo pecado, ela é imprescindível. E lendo o versículo 22 do capítulo 9, que nós falamos no vídeo anterior, fala, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, sem o sangue, sem oferta, e aí Deus abre uma exceção de acordo com as forças, mas ali está mostrando o caráter substitutivo de Cristo, que é a capacidade que Deus tem de mostrar que através de Cristo substitui todas aquelas ofertas do Antigo Testamento, que é possível substituir, porque Deus já fez isso. Deus está mostrando, olha, é possível fazer substituição, porque eu já fiz isso e está na lei a possibilidade dessa substituição. Então a gente pega todas aquelas ofertas do pecado, ofertas de pecado do Antigo Testamento, e a gente faz a substituição em Cristo Jesus. Então hoje eu não preciso mais daquele sacrifício. Hoje basta apenas eu confessar Jesus como meu Salvador através do arrependimento de pecado. Muito mais do que dizer, Senhor Jesus, o Senhor, Tu és o meu Senhor, muito mais do que isso, eu preciso no meu coração mostrar para Deus, Senhor, eu não quero mais viver a vida que eu vivi. Precisa ter uma virada de página, preciso saber quem é a velha criatura e quem é a nova criatura. Não existe cristianismo numa mesma criatura. Não existe cristianismo se você ainda está morto, se você não sabe o dia que você se ressuscitou, se você não sabe o dia do teu novo nascimento. Esse é o simbolismo do batismo. Eu era morto e agora eu revivi. Eu estava morto e agora eu ressurgi. É como aquele cego que perguntam a ele lá no Evangelho de João, mas o que aconteceu? Olha, quem era aquele homem eu não sei. Eu sei que eu era cego e eu agora vejo. Se isso não acontece na tua vida, então você precisa rever se você realmente abandonou obras para substituir pelas obras de Deus. Se a tua vida ainda está ligada a obras mortas, a obra dos pecados, a obra desse mundo, a obras impuras, ou se realmente você conseguiu substituir isso e trazer obras puras. Porque você precisa fazer na tua vida, o histórico da tua vida, de ações, de lugares que frequenta, pessoas que você conversa, de pensamentos, de vídeos que você assiste, você precisa fazer uma distinção. Quem era você antes de Jesus e quem é você depois de Jesus. Sem essa distinção, não existe cristianismo. Então, desculpa, você está entrando só numa religião, porque está gostando de estar na igreja, mas você ainda não se aproximou de Deus. A conclusão que a gente chega é o seguinte: sem Jesus, querido, nós não conseguimos nos aproximar. Porque é Jesus que nos tira de debaixo do guarda-chuva da ira. Há uma ira de Deus, há uma ira sobre o pecado. E Paulo fala lá em Efésios capítulo 2. Sem Jesus, nós éramos como os filhos da desobediência, os filhos da ira.
mas era como aqueles que estavam debaixo e sendo alcançados pela ira de Deus. Não porque Deus se ira com o homem, mas porque Deus se ira com o pecado. E a gente simplesmente vai no bolo, a gente vai no pacote do pecado. E Deus não quer isso. A gente precisa de Jesus através da remissão de pecados. Sem sangue não há remissão de pecados. E sem remissão de pecados não há aproximação do homem a Deus. Vamos dar uma lida ainda em Hebreus 9, 7. Veja aí, a gente já tem o vídeo. Assista o vídeo correspondente a Hebreus 9, 7, mas vamos dar uma lida aqui no texto rapidinho. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Repare a ênfase que o autor está falando, não sem sangue. Ele faz questão de frisar. Por quê? Porque não tinha como o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo sem sangue, sem oferta. Ele não podia entrar ali. Ele só podia entrar ali uma vez por ano, e se ele entrasse fora desse prazo, ele morreria. E se ele entrasse ali sem nada para oferecer, ele também morreria. Não tinha como, ele precisava entrar com uma oferta. Hebreus 8, versículo 3. Hebreus 8, 3 fala assim: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Repare essa questão do era necessário que ele tivesse o que oferecer. É exatamente aquilo que o autor vai falando. E toda a carta dele vai girar em torno desses temas. Se você começar a estudar, se você está acompanhando conosco os estudos dos Hebreus, você vai reparar que toda a carta está girando em torno desses temas. Perseverança até o fim, permanecer fiel até o fim, que a tua fé precisa seguir até o fim e que a oferta pelo pecado é importante para se apresentar diante de Deus. Não tem como chegar-se a Deus sem oferta. E qual é a nossa maior oferta? Nós temos duas maiores ofertas. Primeira oferta que a gente precisa fazer, a nossa própria vida, tirando do pecado, tirando da lama. Você vai ver essas expressões no livro de Salmos, tremedal de lama. Eu antes vivia no pecado. Davi vai falar: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheciam. Por que calei o meu pecado? Porque ele não confessou, porque ele não entregou isso a Deus, porque ele não se arrependeu. Calar ali é isso, eu deixei de falar para Deus, eu deixei de confessar, eu deixei de me arrepender. Então, enquanto a gente não se arrepende, os nossos ossos sofrem. A pior coisa que tem é quando aquela dor ela é mais interna. A dor da alma ela é tão profunda que chega a doer os ossos. Isso o pecado proporciona. Então, se eu não saio desse mundo, se eu não me tiro desse mundo e eu faço a oferta da minha vida para Deus, e como que essa oferta da minha vida para Deus vai ser aceita? Através do reconhecimento da oferta de Deus para nós. Então essas são as duas ofertas que vão se cruzar, que vão se fundir numa só, e que através sim dessa fusão a gente consegue se aproximar de Deus. Eu oferto a minha vida e reconheço a oferta que Deus fez, entregando o seu único filho, o filho primogênito, em meu lugar, pela misericórdia. A exemplo do que ele fez com aquele animal lá em Gênesis 3. Estão entendendo agora? Então, a resposta a essa pergunta, Deus nos aceita assim como somos? A resposta a essa pergunta é não. Sem Jesus, sem arrependimento de pecados, sem remissão de pecados, sem tirar os pecados, sem nos tirar do pecado, porque não é só tirar o pecado de nós. A gente precisa sair do pecado, a gente precisa viver uma outra vida, a gente precisa viver um outro mundo, a gente precisa enxergar outras perspectivas, a gente precisa trabalhar com outro modelo, que é o modelo que está lá no céu. A gente precisa trabalhar com o modelo divino. E a gente precisa sair do modelo aqui da terra para viver o modelo divino. É essa mudança que Deus quer. Sem essa mudança, sem essa quebra, sem essa inclinação, saindo da inclinação do mundo para se inclinar para Deus, para viver para Deus, não tem como se aproximar de Deus. A gente não pode se aproximar no pecado. A gente morto, a gente não pode se aproximar. Vivendo na ira, a gente não pode se chegar a Deus. O que nos faz alcançar a Deus é, na ira, clamar. Aí eu, no pecado, eu clamo: Senhor Jesus, eu não quero mais essa vida. Estou cansado dessa vida, eu me arrependo disso aqui. Eu quero uma vida nova. E Deus, pela sua infinita misericórdia, socorre a qualquer um que clama. Todos nós, qualquer pessoa, não existe pecadinho nem pecadão. Todo mundo é alcançado pela misericórdia de Deus. Basta arrepender-se
e clamar pela fé. E essa fé só acontece, eu só consigo ter fé em Jesus se eu entendo que eu sou pecador e que Jesus pode me salvar. Faz parte do pacote. Não tem como você ter fé em Jesus sem você entender que você é um pecador, que você está sofrendo, que o pecado está destruindo a tua vida e que você precisa dele. Isso é a fé. Eu só consigo entender, poxa, Jesus é a minha salvação, Jesus é a minha luz, Senhor Jesus, vem na minha vida. O que me conduz a essa decisão? É entender, poxa, minha vida está no pecado, minha vida não está legal, minha vida não tá direita, eu preciso de uma vida nova. Essa vida nova quem dá é Jesus. E aí sim, a partir desse momento, eu consigo me aproximar de Deus. Assim como eu sou, no pecado, morto, a gente não tem como chegar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. E aí volto a repetir. Essa fé, ela faz parte de uma conclusão. A fé, ela é consciente. A gente vai ver isso em Hebreus capítulo 11. A fé é uma certeza. Eu só chego a essa certeza baseado em premissas verdadeiras, em premissas bíblicas, em premissas legais, de acordo com as leis bíblicas. É Jesus que nos leva ao Pai. Leia João capítulo 16 e 17, que você vai ver isso, Jesus exatamente orando. Senhor, todos aqueles que tu me deste, eu fiz a boa obra e eu fiz chegar a ti. Ou seja, Deus entrega para Jesus. E aí a pessoa passa por aquele momento. Me arrependo ou não me arrependo? Sigo o pecado ou sigo a Jesus? É uma decisão que a gente faz. Todos aqueles que se achegam a Jesus, que se aconchegam no seu peito, abandonando a vida do pecado, largando o pecado, ele não nos abandona, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos conduzir até Deus. Quem nos leva a Deus é Jesus, e a gente chega a Jesus através da remissão de pecados, do reconhecimento do sacrifício dele. Espero ter te ajudado aí com relação a esse tema. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de explicar mais. Sendo que os próximos capítulos de Hebreus também vão trazer muita luz a esse tema. Tá bom, gente boa? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.